né? Eu acho que eu fico feliz, assim, né? Eu sou lembrado pelos alunos e tal, né? Eu tive meu tempo, né? E eu sei que você tem um tempo na tua profissão, vão surgir outros, né? E eu sempre falo isso também, é uma coisa que você sempre escutou. Sempre espero que meus alunos me superem. Você sempre fala isso. Sempre falo isso. Eu falo para todos meus alunos, cara, me supera, cara. Seja muito melhor do que eu. Né? Porque assim, a minha evolução foi até um certo ponto. E eu não evoluo mais ali. Aí quem vem agora já pegou essa minha evolução, vai ultrapassar. E a gente entender que isso é a dinâmica do mundo, né? E você aceitar isso com felicidade. Então eu aceito quando vejo um aluno meu, que foi aluno meu, despontar, né, na carreira. Eu fico muito feliz por isso. O que eu posso deixar como final, né, como profissional? Cara, eu digo como profissional o seguinte: investir em você mesmo. Isso é coisa super importante. Eu, infelizmente, vejo a educação física, os profissionais investindo muito pouco em si mesmo, né? As pessoas têm que entender que você tem que ter um investimento hoje, ao invés de você achar que você vai fazer grana, porque você vai fazer grana até um certo momento, né? E depois, quando você for superado, como é que você vai fazer essa grana? Então, assim, uma coisa que ninguém toma de mim é o conhecimento, né? Então, assim, investir no conhecimento, isso é a base de tudo, né? A educação é a base de tudo. E esse investimento, ele é constante, né? Porque mesmo eu hoje não estando mais nesse pico de produção, tal, mas eu estudo até hoje, cara. Eu sempre gosto de ler alguma coisa. Hoje muito mais relacionado a futebol, a lesão, né? A parte de lesão muscular, de equilíbrio muscular, que é uma coisa que eu venho estudando muito hoje. Já não estou mais estudando essa coisa da força, buscando mais a questão de equilíbrio muscular, lesão, tal, que foi uma coisa que eu comecei a experimentar dentro do Vasco e que me chamou a atenção. Né? Então, você acha que a educação é constante, né? O cara que não se perpetua de informação, né? Ele tem que buscar informação o tempo todo. Até porque, Erdir, isso é só uma informação para vocês. A cada 2 anos, a nossa produção científica ela é superior a toda a produção de conhecimento anterior da vida. Conseguiu entender o que eu estou falando? Ó, a cada 2 anos, você produz o dobro de conhecimento do que toda a vida pregressa. Então, de 2022 a 2024, a gente vai produzir o dobro de conhecimento do que a história toda. 2024 a 2026, a gente vai produzir o dobro de conhecimento do que a história toda. Então, cara, é muita coisa. Agora, eu sou um insatisfeito, né, Erdir? O que eu insatisfeito? Cara, tô sempre achando que eu tô defasado, eu tenho que buscar. Mas isso é uma característica minha, né? Acho que ninguém precisa ser maluco a esse ponto. Mas buscar conhecimento é a base da tua vida. E entender que a nossa profissão também é curta. Né? Infelizmente, a nossa profissão é curta. Se você não tem uma boa formação, né, a profissão nossa pode ser muito curta. Então, né? Mas hoje a gente vê professor de educação física com 60, 70 anos. Isso é muito legal. Pô, muito bom. Né? Agradecer a presença. A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente, participando desse projeto, trazer um pouquinho do seu conhecimento. Acho que a gente vai deixar isso para sempre aí na internet, né? Então as pessoas vão poder lá assistir e conhecer um pouquinho, já que não tem Instagram, não tem rede social, não tem nada. Quando botar no Google vai aparecer lá, pelo menos. No YouTube lá. Conseguimos. Vai aparecer. Eu tenho a versão, gente. Eu sou outra geração, não tem Tá certo. Não, cara. e assim, o pessoal conhecer da nossa história. Nós 3 aqui, a gente fez um trio dentro de uma empresa que a gente é apaixonado, obviamente, e deu muito certo. É, verdade. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter vivenciado. Eu falo isso muito com o Santo, assim, de ter vivenciado esse time aí, esse trio, que foi realmente espetacular. A gente se divertiu. A gente trabalhou, mas se divertiu muito. A gente trabalhou, mesmo nos anos bissextos, né? Cara, isso é ano bissexto. Cara, tu não sabe dessa história. Do que é do bissexto? Eu não sei. Eu ficava com o Erdi falando assim, cara, ano par, tu trabalha. E o ano ímpar, eu, o Sandro, trabalho. E o Simão, eu falei, irmão, esquece, Simão só trabalha no ano bissexto. A gente ficava zoando o ano bissexto. Era muito bom, cara. Muito assim, bom. Isso não tem preço. E aí, Simão, e te agradecer pela educação física, porque você provoca muito seus alunos a quererem buscar, principalmente a excelência, a qualidade. Você falou de diversos colegas aí que são respeitados, né, possuem a base, então a gente só tem a te agradecer. Muito obrigado. Que eu não fui militar, não fiz odontologia, fiz educação física, né?
Cara, mas tem uma base aí, eu não sei. Você tem alguma coisa que vai explicar, provavelmente a tua base familiar deve ter influenciado muito isso. Sim. A gente olhava no Vasco, a maioria dos atletas conseguiam chegar e se manter a base familiar. E quando eu vejo hoje dos alunos, eu falo, se é diferente, tem base familiar. Meu pai é médico, minha mãe é dentista, então, meu pai é formado na época nacional, minha mãe pela UF. Nossa. Então, e você foi o pai de muita gente. Então, assim, você gerou uma base para muitos profissionais. Então, te agradeço. Né? E uma salva de palmas aí. Obrigado, gente. Obrigadão. Muito obrigado. Agradecer vocês que estiveram com a gente até esse momento. Mas, antes da gente fechar, a gente tem o nosso conceito. Todo final do nosso programa, a gente tem um conceito do programa, que é uma mensagem que a gente deixa para você. Então, Sandro, qual é o nosso conceito e a nossa mensagem de hoje? Simão, queria te pedir desculpas pela minha voz, pedir desculpas a todos vocês aí. Foi um esforço muito grande eu estar aqui hoje, mas eu fiz questão de estar aqui porque é você. Obrigado. A admiração que eu tenho por você, do profissional que você é, da maneira que você contribuiu para a ciência, principalmente da educação física e para a ciência médica. As pessoas não têm ideia, os médicos principalmente não têm ideia da importância de um treinamento de força. Não é na medicina do esporte, não é na ortopedia, não. Estou falando na oncologia, na cardiologia, na geriatria, enfim, em todas as especialidades. E, na minha opinião, eu vejo isso como divisor de águas da medicina do futuro. Tá? Como a educação física, num determinado momento, parou, resetou e falou, eu tenho que voltar lá atrás nos conceitos mais básicos. Isso vai acontecer com a medicina e não vai demorar muito tempo. A medicina vai começar a entender que, cara, tem que acolher o paciente, tem que entender o que está acontecendo com ele através de uma boa anamnese e tem que, ao invés de passar o remédio, passar qualidade de vida, saúde mental, atividade física e boa alimentação. Os conceitos mais básicos. O meu conceito de Promove de hoje é sobre superação, cara. Você falou aí o seu conceito sobre superação e eu queria aqui fazer um parêntese muito rápido com relação ao Pietro, que você citou. O Pietro talvez seja... Verdade. O Pietro talvez foi o primeiro médico a ter essa visão do que vai acontecer. O Pietro, você falou com ele, você falou, Pietro, as pessoas às vezes falam que ele é cheio de marra, que ele é isso, que ele é aquilo. Cara, quem fala isso do Pietro não conhece o Pietro. Quem fala isso do Pietro não sabe a superação de vida que ele teve. Não sabe a história dele. Então, na verdade, quem fala mal do Pietro ou fala que ele é cheio de marra, alguma coisa... É briga de Instagram. Na Vera tem inveja do cara. Porque o cara é gênio, o cara é coração pra caramba e o cara contribui pra caramba para a nova geração, para quem precisa aprender. Ele não nega ajuda a ninguém, ele incentiva o estudo à nova geração médica e é um cara, só tem aquela cara de mal dele, cara. O cara é, simples, gente boa, humilde pra caramba. Olha, eu vou te contar, só assim... Tem que falar, quando minha mãe estava para falecer, cara, o pai do Pietro, nossa, me ajudou muito, cara. Tanto quando a minha mãe faleceu, eu liguei pro pai do Pietro para agradecer. Assim, a humanidade do médico, porque você vê a maior parte dos médicos, cara, a minha mãe era mais uma paciente. Não era uma pessoa ali que era importante para mim, né? Essa diferença é muito grande na medicina, cara. Eu torço muito que a medicina volte. Vai. E só para fechar aqui, então, Erdi, para você, o Simão falou sobre superação, colocou as ponderações dele. Se você também quiser saber um exemplo muito bonito de superação, vai lá, segue o Pietro, escuta a história dele. A história do Pietro é muito bonita, cara. Pietro Manarino. @Pietro Manarino, né? Acho que é isso. E ele ajuda muitas pessoas com a história de vida dele, com o problema que ele teve no decorrer da vida dele aí, questão de saúde, e ele deu a volta por cima, e eu tive a oportunidade de ver isso de perto, e cara, eu falei, uma das maiores felicidades da minha vida foi, depois que ele superou o problema de saúde que ele teve, eu ver ele num congresso, cara, lotado, a sala lotada,
E ele com aquela marra dele, no bom sentido, né? Porque o cara é muito bom tecnicamente, dando uma palestra ali pra, sei lá, 300 pessoas. E, pô, na classe. Legal. E eu tive o privilégio de poder, depois da palestra dele, ir lá e parabenizar e falar, cara, eu tô muito feliz de te ver ali. E é isso aí, conceito de superação. Vai lá, segue ele que você vai entender um pouquinho melhor.